Olá, meus amigos de jornada, como é que vocês estão? Esse é o Jornada pela Bíblia e eu sou Carlos Figueiredo. Hoje nós vamos estudar mais um trecho. Eu não sei se você conhece esse trecho, mas já vi se repetindo algumas vezes, algumas pessoas falando, que é: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que será que de fato está sendo dito aqui? Muita gente acha que esse trecho fala sobre bênçãos que há de vir que você nem imagina, porque Deus preparou coisas que você nunca imaginou. Será que é exatamente isso que está sendo dito aqui nesse trecho? No primeiro capítulo de 1 Coríntios, você já vê problemas com divisão. Paulo fala: olha, vocês estão tendo um problema que vocês acham que vocês podem escolher com quem vocês seguem, né? Então, um acha que é Apolo, outro é Paulo, outro não tem essa coisa de seguir. E depois ele começa a falar sobre sabedoria. Olha, existem dois tipos de sabedoria. A escolha a sabedoria de Deus. No capítulo 2, Paulo está defendendo o seu ministério, né? Ele está mostrando por que ele está lá pregando o evangelho e por que o que Paulo pregava era de fato o evangelho que vinha de Deus. Então, ele mostra que o que ele pregou vem de fato de Deus. E aí ele chega nesse trecho do versículo 9 que ele diz, né? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí você para, dentro desse contexto, você entende que não tem nada a ver com bênçãos, né? Paulo está aqui distribuindo bênçãos, bênçãos que você nem imagina que você vai receber, né? Então, a gente começa no versículo 6 a entender um pouco o que ele queria dizer com isso. O versículo 6 diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E aqui a gente consegue já entender um pouco do que é que Paulo estava falando aqui, né? Ele fala sobre, versículo 8, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. De quem ele está falando aqui? O que é que você nunca imaginou, que ninguém nunca imaginou era Cristo. Era que viria o próprio Cristo. E aí, versículo 10 ele começa a falar: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, o que acontecia aqui? O que Paulo estava querendo dizer? Ele estava dizendo que, olha, vocês precisam ter sabedoria, essa sabedoria vem de Deus. E como é que veio de Deus? Veio por meio daquele que ninguém nunca imaginou, né? A sabedoria, esse mistério que estava oculto, né? Como ele fala no versículo 7, esse mistério que estava oculto, o que aconteceu? Muitos poderosos, quem eram os poderosos? Eram os sacerdotes, era o Sinédrio, era o próprio Pôncio Pilatos, era Herodes. Os poderosos daquela época, daquela era, se eles soubessem quem era de fato aquele que estava sendo crucificado, jamais fariam isso. E aqui ele também está falando sobre coisas que aconteceram no passado. O tempo verbal aqui é passado, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então ele está falando sobre coisas que aconteceram no passado. Mas Deus, versículo 10, no passado ainda, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, aqui ele fala sobre esse mistério. Ele fala
desse plano que Deus tinha da nossa própria redenção, que viria por meio do próprio Cristo, né? E ninguém nunca imaginou que seria o Cristo. Então, se você procura bênção, você já tem bênção suficiente. Você tem o próprio Cristo abençoando você com a salvação. Amém?